Muito bem, vamos aqui para a segunda semana de conteúdo. A gente vai ver nesse vídeo basicamente as estruturas de decisão. Tá? A gente sabe que existem todo programa, né, segundo aqui o Jacopin, dois autores aí da década de 60, né, ou antes disso, todo programa pode ser escrito em termos de três estruturas, né? Sequência de execução, estrutura de decisão e estrutura de repetição. A estrutura de execução é muito simples de entender, né? Intuitiva, a gente vai passar rápido por elas, para não dizer que não falamos delas, né? Vamos nos concentrar essa semana na estrutura de decisão. Ok? A estrutura a sequência de execução é simplesmente, como o nome diz, né? Uma instrução após a outra. Lembrando que, né, o programa é executado de cima para baixo, normalmente numa mesma linha, numa mesma instrução, da direita para a esquerda. Então a sequência de execução é simplesmente isso, é uma execução de instruções uma após a outra, né? Executou essa instrução, terminou de executar, executa essa outra, depois executa a próxima e por aí vai. Aqui um exemplinho lá do nosso programa do churrasco, né? As instruções são essas aqui. Escreve na tela, pede para o cara digitar uma informação, espera no teclado o cara digitar, executa um cálculo e atribui o resultado a uma variável e mostra, escreve na tela o resultado dessa expressão calculada ali. Então, uma sequência que é executada de cima para baixo. Não tem nenhum desvio aqui, né? Então essa é a sequência de execução, a primeira estrutura de um programa estruturado, o nome já diz, né? A segunda estrutura é a estrutura de decisão, que essa tem, na verdade essas estruturas vocês já viram, né? Vocês já usaram isso lá no algoritmo, estamos só repassando. A estrutura de decisão é a mais importante de uma linguagem, né? É o que dá tal inteligência, entre aspas, aí ao computador e permite que a gente desvie, execute instruções de maneira condicional. A gente executa uma instrução em função de uma condição. Então, aqui na forma mais simples da estrutura de decisão, simplesmente eu executo uma ação caso uma condição seja verdadeira. Se a condição não for verdadeira, eu não executo, faço nada. Eu sigo para a próxima instrução do programa. A instrução, aqui ó, um exemplo de um programa, né? Pede uma nota do aluno, espera a digitação da nota e esse programa faz o que? Simplesmente diz se ele passou. Se a nota for maior ou igual a 6, mostra na tela, passou. Se não for maior ou igual a 6, não faz nada, acaba o programa. É a forma mais simples da estrutura de decisão. Naturalmente que a gente tem a cláusula else, que a gente já viu que é opcional, eu não sou obrigado a usar a cláusula else, né? Mas ela dá mais flexibilidade, mais poder para a linguagem. O que significa a instrução if-else, a estrutura if-else? Significa que eu posso escrever, executar alguma instrução se a condição for verdadeira, posso executar outra instrução se ela não for verdadeira. Se a nota do aluno for maior ou igual a 6, eu digo que ele passou.
Se não for maior ou igual a 6, eu digo que ele está reprovado, ou que ele não passou, né? Tem a prova final aqui ainda, mas só para a gente simplificar aqui, né? Então, se essa condição é verdadeira, eu executo isso. Se ela não é verdadeira, eu executo outra coisa. Aqui no fluxograma a gente fica mais fácil da gente enxergar visualmente, né? Se essa condição for verdadeira, eu venho para o lado de cá, sai fora. Se ela não for verdadeira, eu venho para o lado de cá e executo essa outra coisa aqui e sai fora, né? Aqui é a representação do código em si. Eu vou aproveitar aqui e chamar atenção para identação, né? Reforçar isso. Identação não é uma regra da linguagem, mas é uma técnica prática bastante utilizada pelos programadores, que é dar um espaçozinho aqui, né, para a direita, nas instruções que são executadas dentro do if, da mesma forma dentro do else. Isso vale também para setor de repetição. Para que isso? Simplesmente para a gente conseguir enxergar melhor o fluxo do programa, né? Esse espacinho aqui não é para o compilador, é para a gente, né? Para a gente, quando a gente olhar o programa, saber quais as instruções que estão embaixo do if e quais que estão embaixo do else. Tá? É uma prática bastante utilizada. Os editores até facilitam isso, né? Os editores, programas que a gente escreve o código, alguns já fazem isso automaticamente. Mas então, voltando para o if e else, são essa é a forma, né, em que essa estrutura trabalha, só dando uma revisão para vocês aí, do que vocês viram em algoritmos. Né? Falando em condicional, né, existem aqui, revisando também os operadores relacionais. Eu acredito que vocês tenham usado esses aqui. É só chamando a atenção para o operador de igualdade. Tá? É o símbolo igual igual. Para diferenciar do símbolo igual, só que é o operador de atribuição de valor. Tá? Mas os símbolos são esses, usados dessa forma aqui, só para a gente revisar e ficar registrado aí. Aqui é um programa que exercita, né, esses operadores. Eu não vou me ater aí, tá? Vocês podem colocar isso aqui aí no compilador e testar. Com isso, né, com essas, com a noção aí, o conteúdo aí da estrutura if e else, a gente consegue já brincar com a linguagem C, né, com esses programinhas. Tá? Um programa que pede 3 notas, informa a média e se o aluno passou ou não. Ele vai só se ele passou ou não. A média deve ser mostrada com apenas uma casa decimal. Aquele percent F lá tem que mudar, né, para a gente formatar para mostrar só uma casa decimal. O segundo programa pede a altura de 2 irmãos e informa qual é o mais alto. Aqui não precisa pedir nome, nada, porque a gente ainda não viu o string, né? Só simplesmente o programa pede. Primeiro irmão, aí você dá a nota lá. A altura do segundo irmão, dá a nota lá. E o programa vai dizer qual é o primeiro, qual é o mais alto, o primeiro ou o segundo. O terceiro exercício é uma complementação do segundo, que vocês podem fazer numa tacada só, né, um programa só. Além de dizer quem é o mais alto, dizer quantos centímetros ele é mais alto. Qual é a diferença de altura em centímetros entre os dois. Tá? Repara aí, né, vocês vão digitar a altura dele em metros ou em centímetros, né?
Vocês têm que avaliar isso aí na hora de fazer. Normalmente a gente digita a altura em metros, né? Eu tenho 1,85 m, eu não tenho 185 centímetros, né? A gente não diz isso. Então aqui, o ideal é que a altura seja seja digitada em metros, e aqui eu quero que a diferença seja em centímetros. 3 centímetros, 15 centímetros, né? Coisas assim. Quarto exercício é um programa que pede dois números inteiros e informa se o primeiro é múltiplo do segundo. Vocês sabem, esse exercício é manjado também, só para a gente testar aí na linguagem C e as ferramentas de desenvolvimento, tá ok? Muito bem. Uma outro detalhe aqui é o alinhamento, a possibilidade de alinhamento de ifs, né? O que é um alinhamento de ifs, né? Condições compostas podem requerer alinhamento de estruturas de decisão, ou seja, um if dentro do outro, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, se a nota do aluno for maior ou igual a 6, passou. Se não, está reprovado. Na verdade, a gente sabe que existe uma outra possibilidade, né? Se ele não tirou mais que 6, maior ou igual a 6, eu tenho que testar uma outra condição, se a nota é maior ou igual a 4. Porque se for, ele vai para, eu vou escrever na tela, vai para VS, né? Se não, aí sim eu escrevo que foi reprovado. Então, eu tenho uma estrutura de decisão dentro de outra estrutura de decisão, correto? Então é possível isso, e eu posso ter quantos ifs dentro de outros ifs eu precisar, tá ok? Aqui, por exemplo, em C, esse pseudocódigo aqui passado para a linguagem C. Beleza? A gente pode ter também uma condição composta por várias condições, né? Várias expressões lógicas. Então, a gente tem o operador e, o operador ou e o operador não, de negação. Então, operador e, né, quando as instruções que estão dentro do if, né, vão ser executadas apenas se essa e essa condição forem verdadeiras. Eu poderia ter uma terceira condição aqui, né? Se isso forem verdadeiros, aí isso aqui acontece. Então, se fizer sol e for fim de semana, eu vou à praia. Se não fizer sol, é final de semana, mas não fez sol, então a condição toda aqui é falsa, né? Então eu não vou à praia. Se fizer sol e não for final de semana, então essa condição é falsa, significa que toda essa condição aqui também é falsa. No operador e, se qualquer uma das condições que compõem aqui, se qualquer uma delas for falsa, a condição toda é falsa. O ou é o contrário, né? O operador ou é o contrário. Se qualquer uma dessas condições forem verdadeiras, a condição como um todo é verdadeira, né? Então, se Botafogo for campeão, coisa difícil, né? Mas se o Botafogo for campeão ou o Flamengo for eliminado, né? Se qualquer uma dessas duas condições forem verdadeiras, a condição como um todo é verdadeira. Então, ficarei feliz. E o operador não, né? O operador de negação. O operador de negação muda o valor lógico do que está na frente dele, né? Se reprovar for verdadeiro, então não reprovar vira falso. Então, se não reprovar, significa que eu estou invertendo o valor lógico de reprovar. Então, não reprovar significa passar, né? Então, eu raspo o cabelo.
Então são esses três operadores lógicos que a gente pode usar para compor uma condição mais complexa para o if. Ok? Aqui eu vou passar rápido, tá? Vocês podem voltar. Quer dizer, aqui é a famosa tabela verdade desses operadores. O operador lógico E é representado por esses dois símbolos E comercial juntos aqui. Tá? E a tabela verdade é o que eu falei. O resultado só vai ser verdadeiro se as condições, no caso aqui, por exemplo, deu sol e é final de semana. Então só vai ser verdade quando der sol e for final de semana. Qualquer valor falso de qualquer um das expressões que compõem ali, o resultado final vai ser falso. Okay? Da mesma, aqui o operador lógico OU, que é representado na linguagem C pelas duas barras verticais juntas. Né? Aqui a gente vê que o resultado vai ser verdadeiro se qualquer uma das condições for verdadeira. Né? Ou o Botafogo for campeão, ou o Flamengo for eliminado, ou, melhor ainda, né, Botafogo campeão e o Flamengo eliminado. Então, qualquer uma dessas situações aqui vai resultar no valor lógico da expressão como um todo como verdadeiro. A operação de inversão é representada pela exclamação na linguagem C e ele simplesmente muda o valor lógico do que tiver na frente dele aqui. Né? Então, não verdadeiro é falso e não falso é verdadeiro. Ok? Esse aqui é um exemplo. Eu não estou usando o else aqui, né? Eu estou só para mostrar a utilização, por exemplo, do e comercial. Se nota maior ou igual a 4 e nota menor que 6, vai para VS. Aqui eu não estou usando if, eu não estou usando else, né? Nem alinhamento. Estou usando 3 ifs simplesmente para mostrar isso aqui. Tá? Se nota maior que 6, passou. Se nota maior que 4 e menor que 6, vai para VS. Se nota menor que 4, está reprovado. Isso é uma outra forma de fazer esse, esse programa aqui. Né? Aqui eu usei aqui eu usei if, else e usei alinhamento. Aqui eu estou usando só if, 3 ifs, e para a gente usar, né, ver um exemplo do uso do operador e. Vocês podem perguntar qual é melhor, essa forma ou essa forma? Essa forma é melhor, por quê? Porque se ele tirou maior que 6, eu escrevo isso aqui na tela e já saio fora do if. Né? Eu não executo, eu não preciso executar isso aqui. Isso aqui eu só vou executar caso isso aqui seja falso. Então, se isso aqui for verdadeiro, eu executo isso aqui. Aqui, nessa forma, eu vou testar as três condições. Né? Por exemplo, se ele tirou mais que 6, ele passou. Beleza. Ele passou, ainda assim eu tenho que executar esse if e depois esse if. Por quê? Porque isso aqui não está dentro de um else. Né? Então, seja qual for a situação dele, eu sempre vou executar os 3 ifs. E aqui não. Aqui, se ele passou, se ele tirou mais que 6, eu só executo isso aqui e já saio fora do if. Venho para cá. Tá? Então, em média, mais rápido. Muito bem.
que a gente tem aqui? Mais exercícios, né? Ó, programa que pede dois números e indica qual é o maior. Fácil. Altere o programa anterior para considerar a digitação de dois números iguais. Tá. Qual é o maior e isso aqui pode ser feito num programa só, né? O programa vai dizer qual é o maior e se os dois são iguais ou não. Se foi, né? 3. Programa que pede três números e informa qual é o maior e qual é o menor. Então eu sugiro que vocês façam primeiro, testa qual é o maior, diz lá. Depois, testa qual é o menor, na sequência do programa. Aqui vai ser um monte de ifs, né? Programa que pede um número inteiro e informa se ele é par ou ímpar. Fácil também, né? Quando é que o número é par? Quando o resto da divisão por 2 é zero. Então tá fácil. Quinto, programa que pede a idade de uma pessoa e mostra se ela é eleitora obrigatória ou opcional. Ela é obrigatória, eleitora obrigatória quando tem entre 18 e 70 anos. É opcional quando tem entre 16 e 18 ou maior que 70. O programa deve também dizer se o eleitor é obrigatório, se a pessoa é uma eleitora obrigatória, informar quantos anos ela passará a ser eleitora opcional. Se ela é eleitora obrigatória, ela tem mais de 18 e menos de 70. Então, quando ela tiver mais de 70, ela vai passar a ser eleitora opcional. Então, o programa deve pedir a idade, dizer se ela é eleitora obrigatória ou eleitora opcional, e se for eleitora obrigatória, dizer daqui a quantos anos ela vai passar a ser uma eleitora opcional. Ok? Sexto, programa que pede o valor do salário e informa o valor do desconto de imposto de renda conforme a tabelinha aqui. Se a pessoa ganhar até R$ 1.500, ela é isenta do imposto de renda, ou seja, eu não quero que você escreva isento, eu quero que você coloque o valor. O desconto dela vai ser de R$0. Se o salário dela estiver entre 1.500 e 3.200, o desconto vai ser de 15%. Mas eu não quero que você coloque 15%, o desconto vai ser de 15%. Eu quero que você bote o valor. Por exemplo, se ela ganhar R$2.000, né, o desconto vai ser de 15% de R$2.000 vai ser R$300. Então, vai escrever lá, desconto de R$300. E acima de 3.200, o desconto de 20%. Ok? Esses são mais alguns exercícios aí para a semana. Vamos falar também do operador ternário. O operador ternário é um operador que da mesma forma, né? É um operador de decisão. Ele executa uma ação caso a condição seja verdadeira e outra ação caso a condição seja falsa. Só que esse operador é utilizado para pequenas alterações, né? Ele precisa de 3 operandos e retorna o resultado de uma das duas operações que ele executa. Então vamos lá. A sintaxe dela é essa aqui, ele precisa de 3 operandos, né? O primeiro operando é a condição que vai ser satisfeita, que vai ser avaliada. A segundo operando é a expressão que vai ser executada caso essa condição seja verdadeira. E o terceiro operando é a expressão que vai ser avaliada caso essa condição seja falsa, né?
Esses três operandos são separados por esses operadores, né? O interrogação e o dois pontos. Esse operador, né, ele age conforme, só para a gente entender aqui, né, é equivalente a essa expressão aqui. Ó. Se essa condição for verdadeira, executa essa instrução, essa expressão. Se não, executa essa outra. Ok? Aqui, por exemplo. Eu quero saber se um número é maior que o outro. Então eu pedi um número, coloquei em N1, pedi outro número, coloquei em N2. N3 eu não estou usando agora. E aí eu posso fazer assim, ó, eu vou colocar dentro da variável maior um dos dois valores aqui, ou o valor de N1 ou o valor de N2. Como é que eu faço isso? Se essa condição aqui for verdadeira, se N1 for maior que N2, eu vou executar isso aqui. Na verdade, não tenho que executar, eu vou retornar, esse operador aqui vai retornar o valor de N1. Vai jogar dentro da variável maior. Se não for, eu vou jogar o valor de N2. Aqui eu poderia ter uma expressão, né? Uma soma, uma multiplicação, enfim, uma expressão que resultasse num valor. Esse valor seria jogado para cá. Da mesma forma que essa operação aqui. Tá? Então, esse operador facilita bastante quando a gente quer, não é para fazer instruções complexas com isso aqui, né? É para coisas desse tipo. Eu quero atribuir um valor a essa variável, dependendo de uma condição, né? Sei lá, se essa condição for verdadeira, essa variável vai receber um valor 0 ou um valor 1, ou um valor ou outro qualquer, né? Coisas simples assim, de atribuição de valor para uma variável. E não colocar aqui um print A, até dá. Se colocar aqui um printf ou outro printf aqui, não é o objetivo desse operador. O objetivo desse operador é atribuir valores mais ou menos simples, né, a uma variável, dependendo de uma condição. Né? Você pode até chamar uma função aqui, mas que ela retorne um valor, que vai ser atribuído a essa variável. Né? Ou aqui. Tá? Mas não, isso aqui não substitui o if else. Tá? É para simplificar uma atribuição para uma variável em função de uma condição aí. Tá? A gente pode aninhar esse operador também. Assim como a gente fez com o if. Né? Ou seja, a gente ter como operando de uma estrutura ternária uma outra estrutura ternária. Aqui eu estou comparando qual é o maior entre três números. Então, se N1, ó, digitei os três números, se N1 é maior que N2, então eu venho para cá. E aqui eu tenho uma outra estrutura, outra operação ternária. Se N1 é maior que N2, eu tenho que testar só se N1 é maior que N3. Se N1 for maior que N3, eu retorno N1 para cá. Se não, eu retorno N3. Agora, se N1 não for maior que N2, eu venho para cá. Aí eu vou testar o N2 com o N3 para ver qual que é maior. Se N2 maior que N3, eu retorno N2. Se não, eu retorno N3. Tá? Começa a ficar mais complexo. O máximo de alinhamento que eu posso fazer é isso aqui. Quer dizer, eu posso fazer outros alinhamentos, mas fica complexo para a gente, né? O computador é mole. Então,
nada mais, muito mais complexo que isso aqui na utilização desse operador. Tá? Normalmente a gente utiliza da forma simples assim, tá? Sem aninhamento. Aqui é só para a gente demonstrar que é possível aninhar uma estrutura de operador ternário dentro de um outro operador ternário. Tá? Vocês podem testar aí no compilador para ver se funciona direitinho, tá? E entender como é que usa isso aí. Já que a gente viu, né, o operador ternário, a gente pode fazer mais um programinha. Atenção, utilizar o operador ternário nesses exercícios que eu já passei nos slides anteriores aí, né? O programa que pede dois números indica qual é o maior. Na verdade é exatamente esse aqui. Já está dado de lambuja. Esse aqui, ó, programa que pede o valor do salário e informa o valor do desconto do imposto de renda, conforme a tabela abaixo. Esse exercício eu passei aqui, ó, nesse slide. Tá? Aqui você vai fazer com if else. Como exercício do operador ternário de decisão, refaça esse exercício utilizando apenas o operador ternário. Ou seja, em uma linha você vai fazer isso aqui. Vai calcular o desconto. Né? Tá ok? Uma outra coisa interessante da linguagem C é a contração de operações que a gente pode ter. A gente chama de operadores de atribuição. Lembra que, né, para atribuir um valor, a gente usa o operador de atribuição de valor, que é o igual aqui. Então, quando a gente quer fazer, né, quer multiplicar, quer fazer uma operação de uma variável, né, por uma expressão, e o resultado colocar dentro da própria variável, a gente pode fazer assim. Operador igual, expressão, né, coloca dentro da variável. Por exemplo, se eu quero fazer x igual a x mais 3, tá? Eu quero pegar o valor de x, somar 3 com ele, e o resultado colocar dentro da própria variável x. Eu posso fazer assim, x mais 3 mais igual a 3. Ou seja, some 3 a variável x. Da mesma forma, subtraia 3 da variável x. Né? Isso aqui é equivalente a isso aqui. Divida x por 3. Multiplique x por 3. Divida x por 3 e coloque o resto da divisão em x. Né? É o que significa isso aqui. Esse é aquele operador que retorna o resto da divisão de inteiros. Ele vai pegar x, vai dividir por 3, vai pegar o resto dessa divisão e colocar o resto dentro da variável x. Ok? Então, a gente pode usar, a linguagem C tem essa forma de atribuir valores quando a gente quer atualizar uma variável com uma operação qualquer. Tá ok? Isso tudo para diminuir a quantidade de caracteres que o cara vai digitar. Isso equivale a produtividade na programação. Né? Quanto menos teclas você digitar para fazer o teu programa, mais rápido você vai fazê-lo, teoricamente, tá? Pelo menos em termos de digitação. Então, a linguagem C tem essa possibilidade aqui. Preciso usar? Eu gosto mais de usar assim. Preciso usar isso aqui? Não, não é obrigatório. Você usa da maneira que ficar mais confortável. À medida que você vai tendo experiência de digitação e na programação, você acaba usando isso aqui. Mas não é uma exigência da linguagem. Tá? Eu também não vou exigir isso aqui na prova. É uma questão de
de estilo de programação, tá? Existe, usa quem quiser. Aqui, ó. Aqui eu estou zerando essa variável total e estou incrementando a variável total com o valor de n digitado. Cada valor de n digitado, eu somo a variável total o valor de n que foi digitado. Ok? Depois faço a média aqui. Uma coisa, aproveitando esse código, uma coisa muito comum é, quando eu tenho que fazer uma média, né, o que acontece? Eu totalizo, né, os valores que são digitados para dividir pela quantidade de valores digitados, né? Então, é comum o pessoal não iniciar com zero aquilo que vai ser totalizado, né? Vai receber, vai acumular os valores digitados, ele tem que ser inicializado com zero. Senão ele tem um valor maluco lá, ele começa com um valor maluco. A gente sabe que na linguagem C, quando a gente declara uma variável, ela não é zerada automaticamente, ela tem um lixo lá qualquer. Então, é, é importantíssimo a gente zerar aquela variável que a gente vai usar para acumular valores ou para contar, né, eventos. Aqui eu já dividi por 3, porque eram 3 aqui. Mas quando eu não sei quantos são, eu tenho que contar quantos valores vão ser digitados. Então eu tenho que contar. Então a variável aqui, contador, né? E essa variável contador tem que ser zerada também. Eu vou a cada digitação eu vou incrementar esse contador, né? Então, tem que começar com zero, obviamente. Então, tá? Um erro comum aí o pessoal não inicializar com zero variáveis que vão ser usadas como contador ou como totalizador. Muito bem, esse é o exemplo desse tipo de operador, né? Mais um exercício aqui, ó. Programa que pede o peso em quilogramas e a altura em metros de uma pessoa e informa o IMC, indicando seu estado físico conforme a tabela abaixo. O IMC é calculado dessa forma: massa sobre a altura ao quadrado, ou altura vezes altura. Se o IMC estiver abaixo de 18,5, o programa vai escrever na tela, abaixo do peso normal. Se tiver dentro dessa faixa, vai escrever isso aqui, e assim para cada faixa, ok? O programa que pede o peso e a altura, e informa o valor numérico do IMC e diz qual é a situação dela em função da faixa onde o IMC da pessoa se encontra, ok? Muito bem. Eu acho que por hoje, por essa semana tá legal. É um conteúdo que tem aí alguns exercícios. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me acionar pelo e-mail. O e-mail vai ser utilizem o e-mail gustavofurtado@id.uf.br, tá? Ao invés do Gmail, vamos concentrar as dúvidas nesse e-mail do IDUF, gustavofurtado@id.uf.br, tá ok? E dúvidas ou esclarecimentos na sexta-feira, no nosso encontro lá, 5 no sexta-feira, próximo às 9 horas. Tá ok? Então a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo então.